Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome do Senhor Jesus, seja abençoado, seja abençoada. Aí onde você está, onde você se encontra, qualquer que seja a sua situação, seus problemas, suas dores, Deus é o mesmo, Ele não mudou a maneira de ser. Deus é a palavra viva, é a inteligência, a sabedoria do Altíssimo. E quando nós absorvemos a sua palavra, quando nós aceitamos a sua palavra e a colocamos em prática, obedecendo-a, então nós passamos a viver segundo o próprio Deus. Passamos a pensar como Ele, a viver no Espírito. E então as lutas serão travadas, serão renhidas, cruéis, mas quem vive com os pensamentos de Deus na prática vai conseguir, vai vencer todos os males, o inferno, o diabo, a morte, tudo, por conta de que a palavra de Deus não volta vazia. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vivemos em guerra. Não importa se você é cheia do Espírito Santo ou vazia do Espírito Santo. Se você crê ou você não crê, não importa. Nós vivemos, todos os seres humanos vivem numa guerra. Seja por um objetivo ou por outro, sempre é uma guerra. Mas quando nós nos convertemos a Jesus, então a vantagem é que nós já sabemos o que vai acontecer no final da guerra. Nós seremos vencedores. E o inferno será derrotado, fracassado, vai perder. Por quê? Porque nós procuramos investir contra todo o mal, seguros, nós estamos seguros na fé da palavra de Deus. Por isso, Jesus disse: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Eu pergunto, quem é de Deus é perdedor? É fracassado? Quem é de Deus perde? Não. Não, porque é de Deus. Quem é de Deus é como um raiozinho da luz. A fonte da luz é o próprio Deus, e o raiozinho é uma fissurazinha, um fiozinho fininho, mas é a luz de Deus. Pode ser pequenininho, como nós seres humanos, mas é luz e vence qualquer treva. Não tenho dúvida disso. Por quê? Porque é de Deus. Ouve e pratica a palavra de Deus. É o que Jesus disse. Quem é de Deus, ouve, pratica, obedece a palavra de Deus. Jesus falou isso para quem? Para incrédulos? Não. Ele falou para religiosos, pessoas que viviam dentro de um sistema religioso, pessoas que eram extremamente religiosas. E Jesus falou: olha, vocês fingem ser de Deus, porque se vocês fossem de Deus, vocês também ouviriam a minha palavra, a minha voz, e se submeteriam
e obedeceriam. Mas porque vocês não são de Deus, vocês não ouvem a minha palavra. Quer dizer, se você é a pessoa que está me ouvindo nesse momento, não ouve a palavra de Deus, quer dizer, você até ouve, mas não é ouvir simplesmente com ouvidos, é ouvir e colocar em prática e obedecer. Se você ouve, mas não pratica a palavra de Deus, você não é de Deus. Ah, bispo, eu sou de Deus, sim. É? Jesus disse que não. Agora você discute com ele lá, resolve o problema com ele, porque ele diz que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Ouve, quer dizer, pratica a palavra de Deus. Então, se você ouve e não pratica, você não é de Deus. Não é de Deus. Você pode até pensar que é, mas a sua vida em si mostra que você não é. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu estou falando isso para despertar em você a realidade. Nós não estamos vivendo em sonhos. Nós não estamos vivendo nas emoções. Nós estamos na guerra. E na guerra, ou você mata, ou você morre. E eu me refiro à guerra espiritual. A guerra que nós vivemos é a guerra contra o diabo, Satanás e todo o seu inferno. Então, na guerra contra o Satanás e o seu inferno, ou você vence ou você morre, ou é vencido. Então, se você é de Deus, se você ouve a palavra de Deus e pratica e obedece, então você é invencível. Mas se você ouve, não pratica, não obedece, então você será perdedor. E é por isso que muitos crentes estão aí, caídos, fracassados, muitos pastores perdidos, pastores que outrora pastoreavam igrejas, hoje não tem nem quem os pastoreie. São ovelhas perdidas. Mas, enquanto há vida, há esperança, né? Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está vivo, você tem condições de reverter essa situação, porque Deus não mudou a maneira de ser. A palavra deles permanece a mesma, viva, atuante. Ela não volta vazia. Ela não fica no esquecimento. Não. Porque a palavra de Deus exprime o seu caráter, a sua divindade, a sua grandeza. Deus, na pessoa do Espírito Santo, opera segundo a sua palavra. Da mesma forma como Jesus, quando esteve entre nós, operou, fez maravilhas segundo a sua palavra. Então, hoje, o Espírito Santo usa a sua palavra para que nós venhamos colocá-la em ação. Veja só, quando uma pessoa, por exemplo, você vê aí no mundo desastres, atropelamentos, violências, injustiças, pedofilias, mortes, assassinatos, divisões, crueldades entre os seres humanos. Por que todo esse mal? Por que é a fome? Por que é a miséria? Por que há tantas desgraças no mundo? Porque o diabo começou com Eva. Ele sugeriu, ele deu uma ideia. E Eva usou aquela ideia e, contrariando a vontade de Deus, fez a vontade de Satanás. A partir dali, a humanidade desenvolveu com esse DNA de rebeldia contra Deus. E por causa disso, a humanidade não quis mais dar ouvidos à voz de Deus e continuou vivendo sozinho, dando ouvidos à voz de Satanás. E o que aconteceu? Aconteceu o que nós estamos vendo. Há mortes, miséria, doenças, enfermidade, desgraças, em cima de desgraças, caos. É isso aí, caos neste mundo.
Essa é a verdade. E não tem jeito, não tem solução, salvo quando as pessoas começam a dar ouvidos, a obedecer a palavra de Deus. Aí sim, reverte a situação. Então você me ouve agora. Eu estou falando com você, minha amiga, meu amigo ouvinte, para que você pense, para que você raciocine. O mal trabalha com palavras. O mal trabalha no pensamento. O mal trabalha com inspirações do inferno. E quando o ser humano pratica esse mal, coloca em execução esse mal, esse pensamento, essa ideia, então vem a desgraça, vem a morte. Muita gente morre, mas Deus não tem nada com isso. Porque ele deu a palavra dele. Aliás, ele deu o Espírito dele para instruir-nos no caminho da vida. Então, eu ouço a palavra do Espírito Santo, obedeço, então eu serei bem-aventurado, eu serei abençoado. Por quê? Porque eu não vou me submeter à voz do diabo, à inspiração do diabo. O diabo fala. Ele fala conosco também. Mas, quando você tem o Espírito de Deus, quando você é obediente à palavra de Deus, você tem o discernimento para saber qual é a voz de Deus e a do diabo. A voz do diabo sempre dá para o mal, para a morte. A voz de Deus sempre dá para a vida. E você que está me ouvindo nesse momento, qual a voz que você está ouvindo, ou tem ouvido? Por que você, por exemplo, que é um criminoso, matou, roubou, estuprou, fez o que fez e hoje está aí na cadeia? Você está aí na cadeia porque você seguiu a inspiração do diabo. Ele te jogou aí. Às vezes, há pessoas que matam, mas matam indiscriminadamente várias pessoas e nem sabem que mataram, porque o espírito imundo tomou posse da sua mente, ele ficou desacordado, ele ficou totalmente inerte e o espírito imundo usou o seu corpo para matar, para roubar, para destruir. Agora, quando vem a lei dos homens, quem vai preso? É o corpo da pessoa. Então você está aí preso, nem sempre por sua culpa, mas por culpa sempre do diabo. Porque é óbvio que você se deixou levar por alguma razão. Você se deixou levar pelo pensamento satânico. E por que o pensamento satânico prevaleceu na sua cabeça? Porque você não deixou, você não deu ouvidos, você não atentou para a palavra de Deus. Quando Adão e Eva deram ouvidos à voz do diabo, eles perderam tudo. Foram expulsos da presença de Deus. E é isso que acontece. Quando a pessoa não dá ouvidos à voz de Deus, ela é expulsa da presença de Deus. Não interessa se é pastor, bispo, seja lá o que for, seja batizado com o Espírito Santo ou não. Não importa. Se você não obedece, você vai colher os frutos da desobediência, que é a maldição. A maldição é o fruto da desobediência. A bênção é o fruto da obediência. Você é pai, você é mãe. Quando seu filho, sua filha desobedece você, você o premia? Você diz parabéns? Não. Você fica chateado, aborrecido, você começa a cortar as coisas dele. Não é assim que acontece? Pois bem, Deus é a mesma coisa. Quando a pessoa desobedece a sua voz, a sua palavra, então não há como ter comunhão com ele. Ele deixa a pessoa sozinha. E aí é óbvio que ela sozinha vai dar ouvidos à voz do mal e, consequentemente, vai colher os frutos dessa atenção à voz do diabo. Minha amiga, meu amigo, não se esqueça. Jesus disse, quem é de Deus, ouve, pratica, obedece a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve, não pratica, não obedece a palavra de Deus. Você é ou não é de Deus? Responda essa pergunta para si. Eu queria que você soubesse o seguinte, que quando você está na fé, você está no Espírito, você não está
com medo, você não tem medo, você não tem dúvida, você não fica aflita, você não fica ansiosa, você não fica preocupada, você vai em frente, porque você está na fé. Mas quando você não está na fé, você está na dúvida. Então, com a dúvida, então há medo, há aqueles pensamentos negativos, há preocupações. Você sabe que Jó disse em uma ocasião, aquilo que eu temia me sobreveio. Então, por que ele temeu? Porque ele não estava na fé naquele momento. Então ele temeu. Porque ele temeu, o poder do mal sobreveio sobre ele. Quando a gente está na fé, a gente não teme o mal, porque a gente sabe que vai enfrentá-lo e vamos conquistá-lo, vamos vencê-lo. Agora, quando a gente não está na fé, é claro que a gente vai estar no prejuízo, a gente vai perder. Então, minha amiga, meu amigo, você que está me ouvindo nesse momento, nesse instante, ou você está na fé ou você não está na fé. Se você está na fé, você entende a minha linguagem, porque a minha linguagem é a linguagem da fé, é a linguagem do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que fala comigo, fala com você. Agora, se você não está na fé, você não entende o que eu falo e muito menos consegue vencer os seus problemas, vencer a si próprio, por exemplo. Então, nós temos que investir na fé. Investir a vida na fé. Porque nada é mais glorioso, poderoso, mais frutífero, mais rico do que o dom da fé que o Espírito Santo nos dá. Jesus é o autor da fé, é o consumador da fé. Então a fé é a base, é o fundamento da vida. Assim como uma casa que precisa das sapatas, dos fundamentos para ser erguida, um edifício também é a mesma coisa, assim também é a vida. Quando nós temos uma base sólida de fé, então nossa vida, mesmo enfrentando os maiores desafios, nós vamos vencer. E eu posso falar isso para você. Ora, eu enfrentei, eu tenho enfrentado todo o ódio desse mundo, todo o preconceito, tudo. Mas eu continuo vivo e estarei vivo. Os meus inimigos, aqueles que me odeiam, os meus adversários que me odiavam, a maioria dele está morta. Então, por que Deus me preservou? Porque eu sou sortudo? Porque eu nasci com o bumbum virado para a lua? Coisa nenhuma. O que aconteceu comigo é que eu absorvi, eu bebi da palavra viva de Deus, e essa palavra me deu fé, me fundamentou, me estruturou para então enfrentar o ódio do mundo e vencê-lo. Jesus disse, no mundo sereis odiados, no mundo sereis perseguidos, no mundo sereis afligidos. De fato, mas o mundo não nos vence. Duvido. Nem o diabo, nem o mundo, nada nesse mundo pode nos vencer enquanto estivermos ouvindo e praticando a palavra de Deus. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.